A gente vai contar um pouco da história de Jesus Cristo e a gente tentou pegar partes mais importantes para tentar mostrar para vocês uma linha do tempo, desde o ano 0 até o ano 33 depois de Cristo, que foi o momento que ele morreu. E para começar com o nascimento dele, José e Maria que estavam noivos, e José estava naquela correria para o casamento, tem que preparar as coisas, preparativos, tudo. E no momento que José estava nessa correria, imagino eu, na Bíblia não fala nada disso, que ele estava lá preparando tudo isso, ou então trabalhando, algo assim, e onde apareceu a Maria e falou que ela teria um filho concebido pelo Espírito Santo. E quando José volta e fica sabendo dessa história, ele foi meio que um baque para ele, como é que a mulher vai ter um filho sendo virgem, daquela forma. Então José pensou até em se separar de Maria, não ia querer mais Maria, mas aí depois, em sonho, o anjo revelou a ele que aquele filho seria concebido pelo Espírito Santo, seria o filho de Deus, e que José e Maria iam cuidar dele. Então Jesus, ele nasceu em Belém, pode ir chegando. E a partir do momento que ele nasceu, foi marcado o ano 0. A partir daí, o nascimento de Jesus marcou a divisão dela do tempo, em antes de Cristo e depois de Cristo, que é como nós temos hoje. E a Bíblia não relata muito sobre a infância de Jesus. Mostra mais, a única coisa que mostra é quando ele estava no templo discutindo com os principais da sinagoga daquela época, discutindo naquele momento. É a única parte que a Bíblia fala da infância de Cristo. Logo depois disso, já pula por ele tem 30 anos, que é onde se inicia o ministério dele, dos 30 anos até os 33 anos. E como você falou do nascimento, né, foi uma data muito importante para a nossa vida, para a nossa história, como foi dividida a história antes de Cristo e depois de Cristo. Nos 30 anos dele, ele inicia o seu ministério. Nós fizemos a representação aqui do Mar da Galileia, o Lago de Tiberíades, o Lago do Jordão, né? O Rio Jordão e o Mar Morto. E aqui se inicia o ministério de Jesus. É onde ele é batizado por João o Batista. Ele começa o seu ministério através daquele dia, né? Através daquele ato. E ele logo após disso é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Eu tiro minhas conclusões que ele foi se preparava. Eu acho interessante na história de Jesus um homem inigualável, porque ele passou 3 décadas se preparando para esse ministério. O ministério dele durou 3 anos. A crucificação dele na cruz foram 3 horas. Ele ficou 3 dias mortos para que eu e você tivéssemos a propriedade dos 3, do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E trazendo para esse lado aqui, Jesus foi um homem inigualável até no seu nascimento, inigualável no seu ministério, nas suas afirmações. Quando Deus aparece lá, o próprio Jesus, né, vamos dizer assim, aparece para Moisés e diz: eu sou o que sou. Jesus ele vem confirmando isso depois. Jesus ele vem afirmando isso, confirmando. Porque em João capítulo 1, versículo 1, ele diz que ele é o verbo que se fez carne. Em João capítulo 6, ele é o pão da vida. Em João capítulo 7, ele afirma bem assim, ó: olha você, eu sou a água da vida. Exatamente. Em João capítulo 8, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu acho interessante, eu não coloquei aqui, mas acho interessante, João capítulo 10, ele diz 2 afirmações tremendas. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas. E ele diz: eu sou o bom pastor. Em João capítulo 11, ele diz que ele é a ressurreição dos mortos. Ele é a própria ressurreição. Em João capítulo 14, eu acho isso interessantíssimo na história de Jesus, porque Buda, perto de morrer, ele se ajoelhou e falou bem assim: morro em busca da verdade. Maomé também conta a mesma história, que Maomé falou: vou morrer, mas não conheço a verdade. E Jesus, olhando para o seu sacrifício, olhando para a cruz, diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João capítulo 15, demais, ele disse que a videira, eu não consegui uma videira, mas a videira também representa, acho que é o fruto das uvas, né? Uma vez assim, ele é a videira verdadeira. Então Jesus foi um homem inigualável. Ninguém viveu como Jesus aqui na terra. Jesus, trazendo para a nossa linguagem mesmo, jovem mesmo. Jesus foi um cara muito massa, mano. Jesus foi aquele cara proativo, aquela correria, também era calmo. Jesus era um homem muito calmo, mas duro. No seu julgamento, ele ficou o tempo todo em silêncio, em alguns momentos. E você, ele sofreu calado, foi escanteado, cuspido, mas ele não negou. Ele não negou fogo, nem por mim, nem por você. Ele pagou o preço por mim e por você. E nós estamos sendo como Jesus. O que Jesus faria, o que a gente faria, o que Jesus faria se ele estivesse na nossa situação.
um momento de raiva, isso aqui eu estou pregando, louvado seja Deus. Então nós temos que ser como Jesus. Paulo disse, vocês sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então vamos ser como Jesus, ele nasceu com uma bênção tremenda, os anjos anunciou na Campina, louvado seja Deus, nos céus, na terra, isso aqui, veio para o seu ministério, 3 anos de ministério, ninguém viveu como ele, e vamos passar para a morte, para a crucificação. Só um minutinho, antes de passar para a morte, eu queria abrir um asterisco aqui sobre essas 3 coisas aqui que Jesus fala, que ele disse que é a luz do mundo, o pão da vida e a água da vida. É interessante quando ele fala isso porque, por exemplo, quarta-feira mesmo faltou energia, todo mundo sem energia em casa, todo mundo correndo atrás de vela, porque não consegue viver tudo no escuro. Jesus é a luz do mundo, a gente não consegue viver sem a luz, a gente consegue viver sem Cristo. Quando Jesus fala que ele é a água da vida, é porque nenhum ser vivo ele consegue viver sem água. Como é que a pessoa vai ficar um dia todo sem beber água? Ninguém consegue. A mesma coisa somos nós com Cristo, nós não podemos viver sem a água da vida, sem Cristo. E o pão da vida apresenta o nosso alimento, como tem na oração lá, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Todo dia a gente tem que nos alimentar, todo dia a gente tem que comer. Assim é Cristo, a gente tem que andar com Cristo todo dia a gente tem que ler um pouquinho da Bíblia, para a gente estar se alimentando do pão da vida, que é Jesus Cristo. Louvado seja Deus, a crucificação, não vamos focar muito na crucificação, porque só tem uma coisa a dizer sobre a crucificação, foi a nossa vitória. A cruz foi a nossa vitória. Aqui nós temos essa ilustração aqui sobre a crucificação, o nosso mestre Jesus Cristo e do lado 2 bandidos, 2 ladrões. E Jesus Cristo naquela cruz, ele venceu Satanás pelas nossas vidas. Eu não vou falar muito sobre a cruz, eu só quero falar. Jesus Cristo, ele venceu Satanás através da cruz, do sangue derramado na cruz do Calvário. Amém? E Jesus Cristo é muito bênção, varão. Jesus o abençoe, seja igual a Cristo. E se a gente for igual a Cristo, varão, só bênção, só glória. Muito obrigado pela presença de vocês, foi bom estar com vocês.